cada dia a imprensa denuncia novos casos de corrupção, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. São diferentes pessoas como políticos, representantes da sociedade civil, também juízes e empresários envolvidos em práticas criminosas, como o desvio de dinheiro público e também o pagamento de propina. E para falar mais sobre a corrupção no Brasil, o Conexões traz ao estúdio o professor Pedro Célio Alves Borges, que é professor de Sociologia aqui da UFG. Olá, professor. Tudo bom? E antes de começarmos a entrevista com o professor Pedro Célio, a gente passa uma matéria produzida pelo Conexões sobre a corrupção no país. O Brasil é considerado um dos países mais corruptos do mundo. Segundo o Índice de Percepção da Corrupção, produzido pela organização Transparência Internacional, o Brasil está em 69º lugar, ficando atrás de vários países da África e da América Latina. Neste índice, os países recebem notas de 0 a 10. A menor nota representa um estado totalmente corrupto, e a máxima vai para países sem qualquer tipo de corrupção. O Brasil recebeu a nota 3,7. Como corrupção, podem ser enquadradas práticas como o desvio de dinheiro público e o pagamento de propina. Para a professora de Sociologia, Helena Esser, estas práticas geram o bem apenas para uma pessoa ou um grupo de pessoas, e não para toda a comunidade. O governo é degenerado quando ele visa ao bem do próprio governante, daquele que está ocupando as posições de governo, né? Visam o bem destes. Né? Quer dizer, então, essa é a degeneração, porque não está lá trabalhando pelo bem comum, mas pelo próprio bem. Ora, o que é corrupção no mundo contemporâneo? De modo geral, não só aqui no Brasil. É o uso do governo, do Estado, em benefício daquele que está ocupando a posição. Então, a corrupção é isso. É usar da máquina pública em benefício próprio. E isso nós temos aqui no Brasil e temos alastrado no mundo inteiro. Já o professor de Filosofia da Educação, Ildeu Moreira, acredita que a corrupção não seja uma marca só do Brasil e que ela represente a perda de valores sociais. Nós perdemos aquele conjunto de valores e de práticas, nós perdemos aquilo que sempre foi um valor fundamental na própria sociedade burguesa, que era formar os tipos humanos fundamentais para a existência da sociedade. E um deles era o juiz incorrupto, por exemplo. O professor dedicado e por aí vai, o funcionário público cumpridor do seu dever, né? E nós perdemos todas essas referências e a sociedade também, é claro, está nesse rumo. Quer dizer, na medida em que você, na própria família, você não cultiva valores fundamentais desses que eu me referi. A escola, a mesma coisa. Né? Pelo contrário, às vezes caminha no outro sentido, o que nós vamos ter é uma sociedade também que vai se deixando levar pela corrupção e achar até certo ponto que até numa certa medida, pelo menos, e é claro que isso é um absurdo, a corrupção não seria coisa grave. No momento atual, nós passamos por tantos ajustes que algumas vezes nos faltam critérios. O que é correto? Como eu devo agir? Né? Puxa, se eu não fizer, o outro vai fazer. Né? Então, a gente precisa de muita força de caráter, né? Para assumir o risco e dizer, eu não faço tais coisas. Né? E isso depende fundamentalmente de formação. Não é de repente que alguém vai dizer, não, hoje eu vou ser virtuoso. Né? Quer dizer, virtude é algo que a gente adquire ao longo de muitas e muitas ações. Que a gente aprende com o exemplo, que a gente aprende convivendo com os outros. Né? E algumas vezes, inclusive, sofrendo os danos das más ações. Como forma de diminuir a corrupção, os pesquisadores apontam a necessidade de mudanças na educação e também no sistema político brasileiro. Eleição deveria ser assim, um dia de uma festa cívica, né, em que todo mundo vai depositar um voto com a maior responsabilidade e seriedade possível, sem olhar se vai me beneficiar o meu bairro, a minha cidade, o meu grupo, os meus parentes, né? Quem é melhor
para a sociedade, para ser o prefeito, para ser o vereador, para ser o governador, para ser o presidente da República e assim por diante, né? E, em geral, a gente não enfrenta isso, né? A gente tem, em geral, levado, muitas vezes, a vender o voto, né? Há várias formas de vender. Você vende por dinheiro, você vende por uma relação de amizade ou coisa semelhante. E, ao mesmo tempo, não há um sistema partidário que realmente garanta um mínimo de lisura, né? Não há uma legislação que realmente seja dura com esse pessoal. Eles são agentes públicos número 1. Professor Pedrucelli, o senhor acredita que haja alguma explicação histórica e sociológica para haver tantos casos de corrupção no país? Olha, a vida brasileira é marcada por uma sentença muito comum que os historiadores divulgam, os analistas, os jornalistas, os políticos, que se trata do seguinte: as elites políticas no Brasil dominam o Estado de uma maneira, ocupam o Estado de uma maneira muito distanciada da sociedade. A democracia, a República Brasileira não construíram instituições fundadas na participação popular, na capacidade de vigilância da população, na criação de mecanismos e instrumentos que encaminham para um funcionamento rotineiro das instituições com mais transparência. Desse modo, as ações de nossas autoridades, governantes, ao longo de algumas décadas, né, durante todo o século XX, às vezes se beneficia desse distanciamento, né? E aí algumas mazelas políticas derivadas dessa situação começam a aparecer. A impunidade é uma delas, certamente. E em relação a essa democracia, a democracia brasileira, o senhor acredita que a democracia possa ser considerada fraca ou ainda muito jovem e que isso acabe influenciando que mais casos de corrupção aconteçam e que esses políticos ou pessoas envolvidas nesses casos acabem ficando impunes? Certamente que a juventude da experiência democrática brasileira é um fator, certamente, mas não o único, talvez nem o mais importante. Eu diria que a história brasileira mostra que nós temos interrupções seguidas do experimento democrático. Esse momento que nós estamos vivendo é o período mais longo de democracia que o Brasil conheceu até o momento. Nós estamos entrando na segunda geração, né, com a experiência sucessiva de uma política democrática. Agora, o problema das instituições brasileiras, eu acho que tem essa matriz, esse fundo que eu mencionei, né? Um distanciamento muito grande entre governo e povo, entre autoridade e fonte da legitimidade ou capacidade de vigilância da população. É provável que quanto mais a sociedade se acerque do funcionamento das suas instituições, comecem a surgir sinais de solução, de esperança de melhoria, de combate à impunidade, de cerceamento dessa ação autônoma muito grande das nossas elites. O exemplo do projeto Ficha Limpa é um exemplo muito bom nesse sentido. Bom, agora a gente confere o que o telespectador que está nas ruas da capital quer saber sobre a corrupção. Eu gostaria de saber com relação ao tema corrupção, nós temos um antropólogo chamado Roberto da Mata, que trabalha a questão do jeitinho brasileiro, no que faz o Brasil Brasil. Se ele trabalha justamente as pequenas corrupções do brasileiro, se essa questão da corrupção é uma questão intrínseca da nossa cultura ou se ela é uma questão além disso. Professor, o senhor pode responder então à nossa telespectadora? É esse jeitinho brasileiro aí uma prova de que o brasileiro é um povo corrupto? Olha, é claro que se as instituições funcionam nessa diretriz de distanciamento da população e das dificuldades para a transparência e a vigilância pública, cria-se também uma cultura política muito adequada a isto, né? Então, a crença na impunidade é um ponto forte dessa cultura. O outro ponto forte, certamente, é esta possibilidade de levar vantagem nas pequenas coisas. E a população parece que se compatibiliza, se harmoniza com essa prática, né? Esse é uma tendência forte na nossa história. Essa tendência não é única, obviamente, né? Ao lado dessa tendência há um incômodo muito grande também, né? Uma sensação de perda pública, uma sensação de perda de tempo, perda de recursos, uma sensação de que a corrupção ela
piora os problemas da desigualdade e da pobreza no país. E isso gera também cobranças e tendências de outro tipo, tanto contra o jeitinho, contra também a impunidade. E o senhor acredita que na atual democracia, no sistema político brasileiro, seja possível que as pessoas, os eleitores, os cidadãos de forma geral, possam cobrar, possam saber o que está fazendo o político que ele elegeu e como que a pessoa pode fazer isso? Olha, sinais positivos nesse aspecto nós estamos assistindo, vivendo, e a população mesmo em diferentes segmentos tem apresentado sinais nesse sentido aí muito positivos, né? Temos vários. Eu mencionei agora há pouco o exemplo do Ficha Limpa, mas nós temos debates, mobilizações, formas de atuação da imprensa, né? Cobrança de ausência de censura, né? Uma compreensão da própria população de que na democracia é muito importante, muito mais importante do que eliminar problemas de corrupção, é dotar as instituições da capacidade de enfrentá-los, resolvê-los e tornar transparentes, né, os mecanismos e os responsáveis pela corrupção. Isso fortalece muito mais a democracia. Na verdade, existe uma interpretação que diz, né, do ponto de vista histórico, do ponto de vista mais amplo, a corrupção, as possibilidades da corrupção crescem na medida em que uma maior parte do público, que não é rica, em princípio, né, se aproxima do controle de grandes recursos, de grandes volumes. Isso é da democracia, isso significa democratização da circulação de riquezas. Isso é da democracia. Portanto, o desafio que está colocado é que essa democracia consiga criar mecanismos efetivos, ágeis, eficientes, no sentido também de punir a corrupção. Para finalizar, professor, o senhor acredita que haja alguma solução, algum caminho a ser seguido para diminuir esses casos? Talvez seja uma proposta aí, o projeto de lei que está tramitando na Câmara de beneficiar, de dar aí uma recompensa em dinheiro a pessoas que denunciarem a corrupção? É esse o caminho ou o senhor acredita que seja outro? Existem algumas democracias contemporâneas que se beneficiam sobremaneira desse mecanismo de delação premiada. Esse é um mecanismo muito apropriado para situações, para um nível do combate à corrupção, que é o nível dos inquéritos, o nível da investigação, que isso é propriamente do campo judicial. Agora, outros mecanismos também eficientes, e até mais que esses, num nível de um escopo maior, né, é a participação da população. Né? A participação da população de suas instituições representativas, uma aproximação em relação ao funcionamento dos poderes públicos, a melhoria dos mecanismos de accountability ou de transparência, de cobrança dos governantes, né? Uma efetividade maior do poder judiciário em relação, né, aos casos que chegam aos tribunais. Então, são mecanismos de várias ordens. Eu creio que tanto de parte do Estado como também de parte da sociedade, nenhum dos dois é prescindível. Bom, professor, nós agradecemos a sua presença, o Conexões sente muito honrado que o senhor esteja aqui discutindo esse tema tão relevante para a sociedade. Eu agradeço e me coloco à disposição de vocês para novas oportunidades. E o próximo programa vai discutir a falta que a Defensoria Pública faz no estado de Goiás. Se você quiser fazer perguntas, mandar sugestões de pautas ou também matérias prontas, é só mandar um e-mail para o Conexões ou então acessar as nossas redes sociais.